Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99951520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais material escrito sobre a lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp também. Basta colocar lá seu nome, a cidade que você mora e coloque lá revista CPAD. Aí eu envio para você toda semana esse material extra, tudo gratuitamente. Para nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também, então dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar então a divulgar esse trabalho. Coloque o link desse vídeo aí, nos seus grupos. Passe para as pessoas também que não são crentes, porque aqui nós estamos ensinando a palavra de Deus. No final, nós fazemos o convite para a pessoa se converter, Também oramos para ele se converter. E também oramos para que Jesus cure os doentes e enfermos. Muita gente é curada assim. Então passe para todas as pessoas que você conhece. Você estará prestando serviço a Deus, estará também ajudando essas pessoas. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD de adultos com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós estamos estudando aí o Evangelho de João. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Já estudamos na lição 1, o Verbo que se tornou em carne. Na lição 2, o novo nascimento. Na lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Na lição 5, a verdade que liberta. Na lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. E hoje vamos estudar na lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Então vamos estudar hoje o capítulo 11 do Evangelho de João, onde narra para nós a ressurreição de Lázaro. Muitas vezes talvez você tenha perguntado assim, o que é o dom da fé? Que é um dos dons do Espírito Santo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então exatamente sempre esse dom da fé entra em operação quando há uma ressurreição de mortos. Todos os dons se manifestaram no Antigo Testamento. Nós podemos ver que este dom também se manifestou no Antigo Testamento. Vamos ver lá Elias ressuscitando o filho daquela mulher viúva, pobre. Vamos ver Eliseu ressuscitando o filho daquela mulher. Vamos ver Eliseu ressuscitando o filho daquela mulher de Sunem, que está registrado em 2º livro de Reis, capítulo 4. No Novo Testamento nós temos aí várias ressurreições, Vemos a ressurreição do filho lá, daquele oficial. Vamos ver o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11. O filho do administrador da sinagoga, Marcos 5,35. Vemos a morte e a ressurreição de Jesus, E hoje nós vamos falar da ressurreição de Lázaro. Morreu e depois, é claro que depois ele morreu de novo. Mas quando ele morreu, passou 4 dias, Jesus o ressuscitou. Por que era preciso 4 dias? Porque até 3 dias os judeus achavam que poderia haver alguma intervenção divina, alguma coisa, com 3 dias a pessoa ainda poderia ressuscitar. Então Jesus espera 4 dias, porque no 4º dia aí não tem mais nem crença de ninguém para acreditar que houve alguma coisa, que a pessoa não tinha morrido direito, que teve aquela morte que a pessoa depois acorda. Então, depois de 3 dias não tem jeito. Então, aí Jesus vem com 4 dias mostrando o poder de Deus, que é uma operação de Deus. Vemos em Mateus 27:52 falando sobre a ressurreição de várias pessoas no dia em que Jesus morreu. Vemos aí no Novo Testamento a ressurreição de Tabita, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Eutico. Então veja que esse dom da fé em operação, ele vai ter que promover a cura da pessoa que morreu, que às vezes a pessoa morreu, perdeu já sangue, já está tudo paralisado. Vai ter que ter uma cura geral,
uma coisa tremenda, esse dom da fé. E é um dom tão interessante que a pessoa que vai orar para que a outra pessoa ressuscite, ela já vê a pessoa viva antes da pessoa ressuscitar. Ela já vai com a certeza que a pessoa vai levantar. É um dom impressionante. Veja que Jesus, ao orar para que Lázaro ressuscitasse, ele já agradece a Deus por tê-lo ouvido. Olha só, antes mesmo de mandar Lázaro se levantar, ele já agradece a Deus e ele já diz: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que a multidão que está aqui, todo esse povo, creia que o Senhor me enviou, então eu vou orar agora para que Lázaro ressuscite. E ele só disse: Lázaro, sai para fora. Veja só. Não ficou orando muito tempo, clamando. Não, o dom da fé entra em operação, que a pessoa passa a acreditar que o impossível é possível. Veja, Jesus estava na terra como homem. Veja bem. Aí você pensa assim, não, é porque ele é Deus e tal. Não, ele estava na terra como homem. Nunca deixou de ser Deus, mas deixou todas as prerrogativas divinas. Estava na terra como homem, tudo ele fazia através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Veja bem, então, quando ele diz, Lázaro sai para fora, ele está dando uma ordem ao defunto de se levantar. Veja bem, é o dom da fé em operação. Todos os dons do Espírito Santo operavam através de Jesus na plenitude. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Ele não tinha, assim, dúvida quando os dons operavam através dele. Ele tinha certeza que ia acontecer do jeito que ele queria. Porque os dons estavam nele na sua plenitude, ou seja, na sua totalidade. Existem ressurreições de mortos hoje? Evidentemente que sim. Já teve gente que mais de 10 pessoas ressuscitaram em seu ministério. Se você der uma voltinha lá pela África, você vai ver quantos testemunhos de ressurreições de mortos. O problema hoje é que nós acreditamos mais nos médicos do que em Deus. E as pessoas confiam mais nos médicos do que em Deus. Mas na África, por exemplo, naquelas pessoas muito pobres, também em outros países, as pessoas têm fé em Deus porque não têm recurso nenhum para buscar um médico. Então eles acreditam realmente em Deus, buscam realmente em Deus e recebem o milagre de Deus. Se você for numa grande cruzada na África, você vai ver que as pessoas levam mortos, aquelas macas, às vezes pessoa que já morreu 3 dias, 4 dias, e eles levam para lá. Eles acreditam que Deus vai ressuscitar aquela pessoa que está morta. Então a ressurreição de mortos visa mostrar o poder de Deus, também revela que o servo de Deus é enviado por Deus para fazer a obra de Deus. Também é para a conversão de multidões. Também mostra que haverá ressurreição nossa para aqueles que morrem em Cristo e no arrebatamento. Aqueles que estão vivos serão transformados, em corpos celestiais, de corpo terrestre para corpo celestial, de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo material para corpo espiritual. E a Bíblia diz para nós que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, vão ser transformados. Vão ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo e vão subir no arrebatamento. Estaremos todos na Nova Jerusalém, morando com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver aí que Marta, a irmã de Lázaro, tinha uma fé, mas uma fé escatológica. Ela acreditava que Lázaro ia ressuscitar, porque está escrito na palavra de Deus. Haverá ressurreição para aqueles que serão salvos e ressurreição para a condenação eterna. Então ela acreditava nessa ressurreição. Então ela disse para Jesus: eu sei que para o Senhor nada é impossível. Então ela acreditava nessa ressurreição. Eu sei que no último dia ele ressuscitará.
Veja, é escatológica a fé dela. É diferente. Maria se lançou aos pés de Jesus. Marta estava quase que repreendendo Jesus porque ele não estava ali para livrar o seu irmão da morte. Maria não, Maria se lançou aos pés de Jesus. E ela disse, eu tenho certeza que se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Repetindo a mesma frase que Marta falou. Só que Marta estava criticando Jesus por ele não estar ali, apesar de haver mandado chamá-lo. Já Maria não. Maria está revelando a sua fé em Jesus Cristo, seu poder, crendo que ele não deixaria Lázaro morrer, mas ela tinha uma intimidade com Jesus, ela estava aos pés de Jesus. Veja que ela é que ungiu Jesus para a sua morte, porque ela ouvia Jesus falar e ela acreditava que Jesus realmente iria morrer por nós na cruz. Enquanto Marta era uma ativista religiosa, né, não parava, trabalhava muito, né, e não tinha o conhecimento íntimo de Jesus, já Maria tinha aquela intimidade espiritual. Ela estava sempre aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Então a fé de Marta era escatológica, a fé de Maria era imediata. Então Jesus não disse, eu serei a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então eu tenho poder sobre a morte. Veja que todos nós recebemos o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Jesus disse que nós faremos maiores obras do que aquelas que ele realizou. E quantas mil obras Jesus realizou? Quantos milagres, quantas curas, quantas ressurreições, quantas libertações. Tudo aquilo nós podemos fazer, porque o Espírito Santo está em nós. O dia que você conseguir crer nisso, que você conseguir captar isso do reino espiritual, sua vida vai mudar, o seu trabalho para Deus vai mudar. Nós temos orado por curas, são milhares de pessoas que são curadas, milhares. Veja bem, todos nós podemos e devemos sermos usados pelo Espírito Santo. Creia nisso. Está vindo aí um grande avivamento. Tenha certeza. Está na hora de acontecer o grande avivamento. Não fique fora. Não deixe de ser usado por Deus. Se levante pelas manhãs, pelas madrugadas. Ore muito em línguas. Jejue. Estude a palavra de Deus. Deus está procurando pessoas para usar tremendamente nesses dias. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1, o propósito de Jesus. Subtópico 1, o recebimento da notícia sobre Lázaro. Subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta. Subtópico 3, o tempo divino. Tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1, o encontro. Subtópico 2, quando Lázaro ressuscitará. Subtópico 3, promessa de vida. Tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Subtópico 1, a ressurreição do corpo. Subtópico 2, da morte para a vida. Subtópico 3, uma viva esperança. O texto áureo da lição está em João 11, 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus fala da ressurreição do corpo, o corpo nosso, o corpo físico. Então a alma também, e o espírito também, porque o ser humano é completo, é uma dicotomia. É espírito, alma e corpo. Então a ação sobrenatural de Deus acontecerá. O corpo, quando morre, vai para a sepultura. Ali, ele é corruptível, ou seja, ele apodrece, se acaba ali. Mas, para Deus, tudo é possível. Um átomozinho e, novamente, nós teremos aí o corpo. Alguém morreu no fogo, morreu na água, então, não importa. No dia que Jesus vier, no arrebatamento da igreja, todo aquele que é salvo, que creu no Evangelho, recebeu o Espírito Santo. Então, todos esses vão receber o seu corpo glorificado. Será uma ressurreição geral de todos os mortos em Cristo, os que foram salvos. Aqueles que morreram que não eram salvos, que não creram em Jesus, não creram no Evangelho,
Esses aí vão participar da última ressurreição, lá para o juízo final, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas todos os salvos, no dia do arrebatamento, serão levados, conduzidos sobrenaturalmente, uma transformação, uma ressurreição do seu corpo. Estarão para sempre com Jesus, morando na Nova Jerusalém. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então, assim como Jesus morreu e após 3 dias ressuscitou, então veja, um corpo físico, depois de 3 dias ressuscitou. Então, nós também, isso é uma prova, uma garantia de como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou, mas ele morreu de novo. Agora Jesus morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então nossa ressurreição é para a vida eterna. A leitura bíblica em classe está em João 11, 14, 15, 17 a 21, 23 a 27. Vamos ler. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então veja que Jesus se alegra porque ele não estava ali quando Lázaro morreu, foi sepultado. Não estava ali naqueles 4 dias. Por quê? Porque agora ele iria trabalhar a fé das pessoas. Ele iria mostrar o poder de Deus. Ele iria mostrar que ele realmente era enviado por Deus. Ele iria mudar a vida de todas aquelas pessoas. O testemunho da ressurreição de Lázaro foi tão grande que os religiosos queriam matá-lo depois, porque todos falavam de Lázaro. Isso correu por todo Israel. Imagine que testemunho maravilhoso, uma ressurreição de um morto. Quando Pedro prega lá em capítulo 2 de Atos, ele diz que esse Jesus que foi confirmado, autenticado, mostrado por Deus entre vós, como é que Deus autenticou, como é que Deus mostrou que ele era o Messias, com sinais, prodígios e maravilhas. Então aqui a ressurreição de Lázaro foi um grande sinal, né, que foi um dom da fé em operação, mostrando que Jesus realmente era o Messias, o enviado por Deus para nos salvar. Então nós entendemos aí que quando Marta ali e Maria enviam um empregado atrás de Jesus para dizer para ele que Lázaro, a quem ele amava, né, estava à beira da morte, ele foi, mas a distância é aproximadamente 32, 35 quilômetros. Então, na viagem, já aconteceu que Lázaro morreu. Jesus ainda ficou 2 dias lá depois. E de lá para cá eram 32, 35 quilômetros, que era um dia todo para andar. Então Jesus chegou com 4 dias já que Lázaro havia morrido sepultado. Introdução da lição. O encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro,
vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Você já ficou decepcionado, assim, você pediu uma coisa a Deus e não recebeu? Veja, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, Abraão, Deus prometeu a ele um filho, que aconteceu só depois de 25 anos. Isaac, para ter os seus filhos, 20 anos, veja só. Então existem as promessas de Deus que para nós demora, para Deus chega na hora certa. Agora, existem aquelas coisas que acontecem rapidamente. Por quê? Na maioria das vezes depende da nossa fé. Se você crê, recebe rapidamente. Mas se você tem uma fé que ela admite esperar, você vai esperar. Tem gente que nós vamos orar e a pessoa fala assim, quem sabe um dia Deus vai me curar, quem sabe, aí no ano que vem, daqui uns 2 ou 3 anos, né, essa doença que eu tenho aqui acaba. Olha só, nós oramos também muitas vezes pelas pessoas pela internet e eu falo assim, entre em contato comigo via vídeo, vou orar para você ser curado agora. E a pessoa deixa para outro dia, às vezes para outra semana, às vezes para outro mês. Veja só, porque a fé não entrou em operação. Sendo que se a pessoa, na mesma hora, tivesse fé, pronto, teria sido curado na mesma hora. Porque muitas vezes Deus testa a nossa fé. Deus quer desenvolver a nossa fé. O milagre vai depender da nossa fé. Na maioria das vezes, não. Nós oramos e a pessoa é curada imediatamente. Quantas pessoas com caroço grande no seio some na mesma hora? Segundo, pronto, acabou. Hernia de disco, bico papagaio, né? Hernia umbilical, hernia inguinal, problema no joelho, nos tornozelos, no pé, aquele esporão debaixo do pé, e várias coisas. Na mesma hora, pedra no rim, né? Aquele cálculo renal. Na mesma hora, assim, some. Então, veja, muitas vezes depende da fé da pessoa, mas muitas vezes também não depende da fé da pessoa. Quantas pessoas nós oramos que nem crentes são, nem sabiam que iam ser curados, nem esperavam, e nós oramos, às vezes, no meio da rua, ou dentro de um ônibus, dentro de um avião, então, na mesma hora a pessoa é curada. Então, não depende, às vezes, da fé da pessoa, mas tem vezes que Deus exige que a pessoa que quer ser curada tenha fé. Agora, já nesse caso do dom da fé, a pessoa já morreu. Não tem como ela ter fé. Então, aquela pessoa que vai orar, que vai ser usada, ela vai precisar de uma fé sobrenatural. Não é só a fé dela. Precisa entrar uma fé sobrenatural, para ela acreditar no impossível, que esse impossível vai se tornar possível. Então nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Marta. Como nós dissemos, Marta acreditava na ressurreição dos mortos, mas naquela última ressurreição, lá no final dos tempos, né? No final do milênio, e ali vai haver a ressurreição, então, daqueles que são justos e ressurreição dos ímpios, todos que viveram na terra. Agora, a igreja, não. Nós é antes da grande tribulação, no arrebatamento da igreja. Então, todos que morreram em Cristo, todos que morreram, que estavam salvos, foram justificados pela sua fé, esses ressuscitarão, esses que já morreram. E os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, mais rápido do que isso. Então, o arrebatamento da igreja, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor, morando na Nova Jerusalém. Então vamos estudar alguma coisa sobre o propósito, né? Por que Deus faz essas coisas, esses milagres, esses sinais, prodígios, maravilhas, sempre então com o objetivo de mostrar às pessoas que Deus está presente, que Deus nos ama
mostrar o poder que Deus tem de realizar qualquer coisa. Não existe nada impossível, nada difícil para Deus. Ele prova que nos ama realmente. Veja que Jesus chorou. Jesus foi movido de íntima compaixão. Ninguém ficava nem doente e nem morto perto de Jesus. Morreu, Jesus ressuscitava. Estava doente, Jesus curava todos. O que é isso? Amor de Deus. Compaixão. Não é possível que você veja uma pessoa aleijada, uma pessoa doente, pessoa gastando todo o seu dinheiro com remédios, médicos, pessoa sentindo dor, e você não queira ajudar. Não é possível. Por que os dons hoje estão desaparecendo quase totalmente da igreja? Falta amor. Deus derramou o seu Espírito Santo em nossos corações. O amor de Deus está presente em nós. Nós temos que colocar esse amor em ação, em prática. Temos que desejar que as pessoas sejam curadas. Olha, nós temos nos oferecido para ir às igrejas, orar para Jesus curar as pessoas. Quase nenhum pastor nos convida. Falta amor pelas pessoas. Está vendo as pessoas sentindo dor, sofrendo. É uma coisa impressionante. A falta de amor hoje é uma coisa impressionante. Como isso entristece Deus. Que líderes mais sem coração, sem amor, sem compaixão. Falta de empatia. Né? Falta de sentir o que o outro sente, de olhar o sofrimento dos outros e não ter desejo de ajudar. Veja, Jesus viu o sofrimento daquela família, das irmãs de Lázaro, de todo aquele povo. E ele se emocionou, ele chorou. Deu nele uma revolta de haver morte, porque o pecado entrou no mundo e atingiu as pessoas. Se você olhar aí o que estava acontecendo ali, você vai ver que significa que Jesus teve uma ira do pecado, da causa, do resultado do pecado sobre as pessoas, que fazia as pessoas sofrerem tanto, e que não era o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem nunca morresse. Tópico 1. O propósito de Jesus. Subtópico 1. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 a 15, e o da filha de Jairo, Marcos 5, 22, 23, 35 a 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, milagres, encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão, João 10, 40 a 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão, João 10, 40, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias, João 11, 17. Jesus queria que tudo aquilo fosse para a glória de Deus, que trouxesse salvação às pessoas, que trouxesse uma edificação àquela família que ele tanto amava. Nós encontramos outras ressurreições, tanto no Antigo Testamento, quanto também realizadas por Jesus Cristo. E a igreja, nós vamos ver que Pedro foi usado, uma ressurreição de Dorcas, aquela costureira, e também Paulo foi usado na ressurreição de Eutico, aquele jovem que caiu da janela. Então vamos ver que João se preocupou em nos mostrar o primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia, e também o último milagre de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Então o capítulo 11 já tem o seu início lá no capítulo 10, quando Jesus então é ameaçado de morte, e ele sai ali da Judéia, e ele vai ali atravessar para o outro lado do Rio Jordão para ficar livre daquela perseguição, esperar o dia certo, a hora certa dele, então ser morto na cruz. Ele ainda realizaria esse grande milagre que levaria os seus discípulos e todo aquele povo a uma conversão,
Tudo isso depois da sua morte e ressurreição, eles se lembrariam de tudo isso, isso ficaria firme na mente deles, no coração deles. Então eles teriam realmente uma fé vitoriosa, crendo no poder de Deus. Veja que Jesus chama a atenção dos religiosos e disse para eles que eles não acreditavam nem nas Escrituras e nem no poder de Deus. Nós temos hoje muita gente na igreja assim. E olha que é uma grande maioria que acredita nas Escrituras, lê as Escrituras, acredita que Jesus morreu, ressuscitou, acredita nesses milagres, acredita que tudo isso aconteceu. Mas eles não acreditam no poder de Deus, na atualidade do poder de Deus. Para eles, Deus não tem mais poder. É impressionante, mas são tantos religiosos hoje desse jeito. Subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que Nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. João 11:5. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita a circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Então vemos aqui Marta e Maria. Quando Lázaro adoeceu e viram que a doença era séria, o que elas fizeram? Mandaram um recado para Jesus. E olha, usaram uma senha. Senhor, aquele a quem tu amas está muito enfermo. E é interessante prestar atenção nessa palavra enfermo. Por quê? Porque enfermidade não dói. Doença dói. São duas coisas diferentes. Aqueles que oram por pessoas que estão enfermos, doentes, sabem compreender, distinguir diretamente isso aí. É coisa nós temos que aprender, né? Coisa básica da palavra de Deus. Lá em Isaías 53 diz que Jesus levou sobre ele nossas dores e enfermidades. Aquilo que dói é doença e o que não dói é enfermidade. Então Lázaro estava enfermo. Vamos ver nos evangelhos dizendo Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades, duas coisas diferentes. Então Lázaro estava enfermo, não sentia dor. Então veja que Jesus sabia, né? Aí existe uma revelação do Espírito Santo chamada dom, palavra de conhecimento, que o Espírito Santo revela o que está acontecendo em outra parte. Então Jesus tinha todos os dons agindo em sua vida. Ele tinha a completude do Espírito Santo. Então ele sabia que Lázaro estava enfermo, não estava sentindo dor. E ele então vai permitir, ele vai adiar a sua ida até Betânia, sabendo que Lázaro iria morrer. Quando o recado chega, dizendo aquele que tu amas está muito enfermo, aquele homem que estava trazendo o recado não sabia, mas Lázaro já estava morto. Então Jesus vai ficar ali 2 dias ainda. Nós vemos assim na reação de Marta que ela estava zangada com Jesus, porque ele não veio rapidamente socorrer o Lázaro. Parece que ela faz uma crítica a ele. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Veja que há grande diferença para Maria. Quando Maria chega, ela lança-se aos pés de Jesus, o adorando. Veja a diferença. Enquanto uma estava nervosa, criticando, a outra estava se humilhando diante de Jesus. Muitas vezes, quem sabe, você também pensou, Deus não me ama. Eu pedi a ele isso, ele nunca realizou, não fez, parece que não quer nem me ouvir, não quer nem saber se eu estou sofrendo ou não. Quantas vezes talvez você tenha até se revoltado contra Deus, né? Pois é, mas Deus tem o tempo certo. Lembre-se que para Deus não existe passado, presente, futuro. Tudo para Ele é presente. Nós é que temos tempo, né? Conhecemos o tempo.
Parece que o tempo não passa, muitas vezes o tempo passa rápido demais. Então, para nós existe esse negócio de tempo, passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Ele está vendo agora o dia que eu nasci e o dia que eu morri. Mas eu não morri ainda, mas ele já viu. Subtópico 3, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que Nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. João 11, 14, 17 a 22. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Então veja que as duas irmãs repetiram a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam que Jesus faria um milagre e Lázaro não teria morrido. Então elas não conseguem entender por que ele não veio quando foi chamado. Embora, nós analisando aí o texto, vamos ver que quando aquele empregado vai, então Lázaro já morre. Por que elas não esperaram Jesus então chegar, né? Se era um dia para ir, um dia para voltar, por que esperaram e sepultaram Lázaro? Porque elas sabiam, era um dia de viagem. O empregado tinha ido e ainda não tinha voltado, mas Lázaro já tinha morrido. Então, elas pensaram, não adianta esperar, já morreu, vamos sepultá-lo. Quando Jesus chegar, ele vai lá, né, vai fazer uma oração lá na frente do túmulo, né? Então, é isso que elas pensavam. Uma oração de consolo para elas, né? Elas nem sonhavam com o plano de Deus na vida delas. Queria mudar na vida delas. E todas aquelas pessoas que tinham ido ali, Lázaro era famoso, muito conhecido na região. E pelo que nós vemos, muita gente veio até de Jerusalém, de todos os arredores, porque sabia da amizade de Jesus com Lázaro. Muitos deles estavam na expectativa, nós vamos, Jesus vai estar lá. Então veja que há uma atração muito grande no Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Qual é a atração que Deus usa? Milagres. Veja o livro de Atos dos Apóstolos. Sempre acontecia o quê? Milagre, um ajuntamento de pessoas para ver o milagre. E aí se pregava a palavra e havia muitas conversões. É assim que sempre aconteceu. Olha, Estevão, muitos milagres, atraía muita gente e ele pregava. Olha aí, Filipe, em Samaria, sinais, prodígios, maravilhas, milhares de pessoas se convertendo. Pedro, muitos sinais, prodígios, maravilhas. Olha aí, olha na Porta Formosa, aquele aleijado andou, olha lá, juntou uma multidão, 5.000 pessoas se converteram. Vemos Paulo em Listra, né? Aquele aleijado andando. Vamos ver aí Pedro lá na ressurreição daquela costureira. Pode olhar, sempre acontecia um milagre, um ajuntamento grande de pessoas, se pregava o Evangelho e muita gente se convertia. A atração do Evangelho, milagre, são sinais, prodígios e maravilhas. Sempre muitas curas, muitos milagres acontecem, muitas libertações. E aí muitas pessoas vêm para ver. E ali ouve o Evangelho, mas o Evangelho falando a respeito de um Jesus vivo, que está ali curando, libertando, né? Está fazendo maravilhas. Então as pessoas se convertem aos milhares. Tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. João 11, 21.
Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Versículo 23. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, versículo 22, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico, João 11, 24. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Versículos 25 e 26. Então Marta ouviu falar que Jesus havia chegado, estava quase chegando ali na casa dela, e ela correu ao encontro dele. Veja que ela chega, né, já mostrando a sua decepção, né, por Jesus não estar ali quando mais eles precisavam dele. Nós vemos que ela acreditava na ressurreição dos mortos, como estava escrito na palavra de Deus. Ela acreditava no poder de Jesus, nos milagres que Jesus realizava. Só que a fé dela agora era escatológica. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e Jesus disse que Lázaro vai ressuscitar, ela acredita na ressurreição do último dia. Veja só, ela não tinha uma fé em que Jesus poderia realizar um milagre tão extraordinário como ressuscitar Lázaro agora, depois de 4 dias de morto. Então é o que nós chamamos de fé escatológica, é uma fé no futuro. Mas Jesus estava falando da ressurreição de Lázaro já. Muita gente tem esse problema. Acredita no poder de Deus, mas acredita numa coisa futura. Acredita depois da morte, enquanto Deus quer fazer agora. Deus quer realizar agora. Muita gente deixa de receber o seu milagre porque não acredita que vai receber, não acredita que Deus pode fazer agora e fica então deixando para depois e acreditando que é depois. Muita gente fica adiando a sua própria cura, sua própria libertação. Eu tenho orado por pessoas que sofrem a vida inteira, tem às vezes 50, 60 anos sofrendo com uma doença, uma enfermidade, e 1 segundo apenas fica livre. Jesus está ali todo o tempo para curar, mas a pessoa nunca acreditou realmente que Jesus poderia curá-lo. Pedia a oração, mas sem fé nenhuma, sabendo que não ia receber. E nós temos visto quantas pessoas na igreja, vamos orar, fulano está doente, vamos orar aqui. Aí faz aquela oração sem nenhum tipo de fé, sem acreditar que a pessoa vai ser curada agora, imediatamente. Apenas faz uma oração por fazer, por religiosidade, sem fé nenhuma. Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como é ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 24. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, Nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta, versículos 43 e 44. Então nós vemos essa doutrina, é clara na Bíblia, da ressurreição do último dia. Vamos ver aí Daniel 12, 2, que está escrito assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Em João 6, 44, Jesus também fala sobre essa ressurreição do último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos escrito na palavra de Deus que os livros serão abertos no dia do juízo final, e lá estará registrado, né, tudo aquilo que os homens fazem, os pecados que cometem, a rejeição de Jesus. Então haverá uma ressurreição no último dia, que é lá para haver o juízo final. Então ali, justos, ou seja, aqueles que passaram pela grande tribulação, aqueles que viveram o milênio, que creram em Jesus, vão ressuscitar para a vida eterna, para morar numa nova terra. Agora, aqueles ímpios,
que nasceram, viveram, nunca se converteram, não quiseram Jesus, todos ressuscitarão para serem julgados e condenados ao lago de fogo e enxofre. Então veja que quando Jesus fala do último dia, ele está falando para os judeus, então aqueles que estiverem vivos no milênio, né? Então eles ressuscitarão, se tiverem crido em Jesus, né? Se convertido, e estarão salvos na ressurreição do último dia. Todos aqueles que morrerem durante o milênio, né? Vão ressuscitar e estarão para sempre com o Senhor. É a ressurreição final aí do último dia. Não está falando para a igreja é no arrebatamento, a igreja sobe, né? Todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Veja João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Então essa doutrina é bíblica. Ressurreição do último dia. Marta acreditava nesta ressurreição e mencionou esta ressurreição, não sabendo que Jesus estava falando que nesta hora ele iria ali ressuscitar o Lázaro. Subtópico 3, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Versículo 26. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Então veja que Jesus se declara a ressurreição e a vida. Aí ele está falando de quê? Aí da ressurreição e vida para viver eternamente com Deus. A ressurreição de Lázaro é para ele viver aqui na terra, ele vai morrer de novo depois. Então veja só, aí está duas coisas importantes. Uma ressurreição de alguém que está vivo aqui na terra e morreu, ele vai ressuscitar para continuar vivendo aqui na terra. E aí a ressurreição para a vida eterna. Então Jesus está falando das duas ressurreições. Essa ressurreição da pessoa que aqui na terra morre, vai ser ressuscitada para continuar vivendo aqui na terra e morrer depois. Então vem o quê? Uma ação sobrenatural do Espírito Santo, o dom da fé. Já a ressurreição para a vida eterna, veja bem, Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Então essa é a ressurreição para a vida eterna. Aí Jesus vai ressuscitar todo aquele que nele creu para a vida eterna, para viver eternamente com ele na Nova Jerusalém. Tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Subtópico 1. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. João 11, 23 e 24. Como já observamos, outros milagres semelhantes são registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, Nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. João 5, 28 e 29. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. 1 Coríntios 15. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. 1 Coríntios 15, 42, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. 2 Tessalonicenses 1, 9, Apocalipse 20, 11 a 15. Então veja que existe uma doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Para a igreja, então, para todos os salvos, desde que começou o mundo até hoje, todos os salvos, todos aqueles que foram justificados pela fé, então esses, seus corpos que já morreram, vão ressuscitar no dia
do arrebatamento da igreja. Então, ressuscitam, são transformados em corpos gloriosos, né? Agora, olha, de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo material para corpo espiritual, de corpo terrestre para corpo celeste. Então, eles ressuscitarão, encontrarão com Jesus nos ares. Coisa de infinitamente pequena a diferença. Nós que estivemos vivos. Então, se Jesus vier hoje, nós que estamos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares também, com corpos transformados, corpos gloriosos também. Só que quem já morreu, então, ressuscita primeiro. Vamos ressuscitar. Corpos gloriosos subirão ao encontro do Senhor. Todos, então, estaremos ali com o Senhor Jesus para sempre, morando na Nova Jerusalém. Agora, os ímpios, todos que já nasceram, que não foram justificados pela fé, não foram salvos, e todos aqueles que ainda vão nascer, ainda vão morrer, ainda vai ter o milênio aí, né? Todas essas pessoas que não creram em Jesus, não foram salvas, também ressuscitarão no juízo final para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Veja bem, ninguém aqui nasceu e morreu e acabou. Tem uma vida eterna. Ou vai estar com Deus, ou vai estar no lago de fogo e enxofre. Eternamente. Então, depois do arrebatamento, haverão, então, muitos também que vão morrer. Mas eles vão participar da ressurreição do último dia. Sendo que os salvos durante a grande tribulação também morrerão e ressuscitarão e não participarão daquela ressurreição do último dia, porque a primeira ressurreição dura até o final da grande tribulação. Então, os crentes que morrerem durante a grande tribulação, aqueles que se converterão durante a grande tribulação, né? Então também morrerão e ressuscitarão, estarão com o Senhor. Agora, todos após a grande tribulação, todos os que morrerem salvos, só ressuscitarão também lá no dia do juízo final, serão justificados e estarão na nova terra, junto com Deus para sempre. Agora, os ímpios todos, tanto do milênio, quanto todos que nasceram na terra desde Adão, todos serão condenados ao lago de fogo e enxofre. Subtópico 2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, João 11, 26. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 25. Para o crente, a morte não representa o fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade de natureza espiritual. Então, quando Jesus fala nunca morrerá, por quê? Porque nós seremos arrebatados, estaremos com Jesus para sempre. Também aqueles que vão viver depois, né, da grande tribulação, do milênio, vão ser salvos, estarão na nova terra, estarão salvos para sempre. Então, veja só, nunca morrerão quer dizer que estarão com Deus. Por quê? Porque aqueles que não se convertem, não se converteram e ainda não vão se converter, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama o quê? De segunda morte. Que morte é essa? Morte para Deus, desligamento total e final de Deus. Então, morrer aqui na terra, sendo salvo, é uma transição apenas. Passamos da vida física, vida terrena, para uma vida espiritual, uma vida celestial. Estaremos para sempre com o Senhor. E o verdadeiro crente, o crente que tem realmente fé em Deus, faz como Paulo. Melhor eu estaria se eu morresse agora e fosse para o céu, estar com Jesus. Aí é que é lucro, é maravilha. Né? Mas por amor a essas pessoas que estão na terra, que ainda não conhecem Jesus, não foram salvas, então nós devemos ficar para pregar o Evangelho para elas, para que elas sejam salvas. Porque melhor para nós é morrermos, estarmos para sempre com o Senhor.
ficarmos livres dessa vida terrena aqui tão complicada, né? Deveria ser assim, mas tanta gente está presa aqui, amarrada aqui, ama tantas coisas daqui, né? Não sabe, não tem a mínima ideia do que é estar com o Senhor. Subtópico 3, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. João 11, 35 a 39. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, versículo 43, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. João 14, 3. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Na ressurreição de Lázaro, Jesus demonstra que Deus tem poder para ressuscitar mortos. E isso nos dá uma viva esperança de que no dia que morrermos, aí no dia que houver o arrebatamento da igreja, nós também seremos ressuscitados. Se Deus pode ressuscitar uma pessoa para continuar vivendo na terra, imagine para viver eternamente com Deus. Então temos a certeza, assim como aqueles que ressuscitaram para viver na terra e morrer depois, nós olhamos para Jesus, que morreu e ressuscitou para estar para sempre com o Senhor no céu. Então veja só, a ressurreição dos mortos é uma doutrina básica para a nossa fé. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz que aquele que não crê na ressurreição de Jesus não pode ser salvo. Veja só, é vã a fé daquele que não crê que Jesus ressuscitou. Então é uma doutrina bíblica básica, importantíssima, que deve ser ensinada, pregada na igreja, e todos devem conhecer essa doutrina e crer nessa doutrina. Conclusão. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então vemos aí João capítulo 11, falando da ressurreição de Lázaro, do encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, né? Primeiro com Marta, depois com Maria. E vemos aí então a doutrina básica que deve ser ensinada, pregada, deve ser crida por todos, que é a ressurreição dos mortos. Vemos a ressurreição aí de Lázaro, para depois morrer novamente, mas também, como se fala em ressurreição, devemos estudar sobre a ressurreição dos mortos, sabendo que Jesus morreu e ressuscitou para estar para sempre com o Senhor. Portanto, todos nós, no dia do arrebatamento, se já tivermos morrido, seremos também ressuscitados, levados à presença de Jesus Cristo, estaremos para sempre com o Senhor. Então, se você tem aí um parente, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que morreu, mas era crente, era salvo, então lá no céu, quando você morrer, também você vai vê-lo, vai encontrá-lo lá, porque ele vai ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Entrega a sua vida para Deus agora. Creia em Jesus Cristo como Salvador, único Salvador, único Senhor. Creia agora, você recebe agora o Espírito Santo, você é salvo agora, você é perdoado de todos os seus pecados agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam agora ao Senhor, crendo no Senhor, e agora estão se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados. Recebe-os por filhos, Senhor, dá-lhes agora o Espírito Santo. Escreve seus nomes no livro da vida, abençoa poderosamente essas vidas, Senhor, em nome de Jesus.
Arabrasta flosta beridedecha narne socrebe festantai. Ah, receba o abraço amoroso do Senhor agora, receba a salvação, receba o perdão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura, em nome de Jesus. Solta. Sai dele agora. Sai dela, em nome de Jesus. Saia dessas vidas, em nome de Jesus, todo mal. Solta. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like. Se inscreva em nosso canal. Tudo é gratuito. Nos ajuda a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp aí. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando também, então você entra nesse WhatsApp, nesse telefone, 99951520454. Diga lá seu nome, diga a cidade que você mora, diga a revista CPAD. Nós enviaremos para você esse material gratuitamente toda semana. E se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, lembre-se, nós não cobramos nada, então estamos à disposição. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos. Então, se você deseja nos ajudar, R$5, R$10, qualquer quantia, nos ajude, envie qualquer quantia para uma dessas contas que aí estão. Aí tem Caixa Econômica, tem Bradesco, tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aí que é meu CPF, 331-957-816-20. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor